O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase é uma das mais repetidas de toda a Bíblia. Ela está em quadros, músicas, perfis de redes sociais, mensagens de conforto e até slogans religiosos. Mas justamente por ser tão conhecida, ela acabou se tornando uma das frases mais mal compreendidas das Escrituras. A pergunta que quase ninguém faz é simples, mas essencial. O que Davi realmente quis dizer quando escreveu "Nada me faltará"? Será que ele estava dizendo que quem confia em Deus nunca vai passar por necessidade, dor, perda ou escassez? Porque se for isso, então o próprio autor desse salmo seria a maior contradição da sua própria frase. Davi passou fome, Davi foi perseguido, Davi precisou se esconder em cavernas, Davi viveu como fugitivo no deserto, Davi perdeu filhos, Davi enfrentou guerras, traições e medo real de morte. E mesmo assim, foi ele quem escreveu essas palavras. Então é impossível que "nada me faltará" signifique nunca enfrentarei dificuldades. Algo muito mais profundo está sendo dito aqui. E é isso que nós vamos descobrir deixando o próprio texto bíblico falar, sem frases prontas, sem teologia motivacional rasa e sem impor ao texto expectativas modernas que ele nunca prometeu atender. O texto base está no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, onde lemos: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Esse versículo não pode ser isolado do restante do Salmo, nem do contexto histórico, cultural e espiritual de quem o escreveu. Salmos é poesia hebraica, e poesia bíblica não funciona como slogan, mas como imagem, metáfora e experiência de vida. Quando Davi escreve, ele não está fazendo uma declaração financeira ou material, mas uma confissão de confiança baseada em quem Deus é. Para entender essa frase corretamente, precisamos começar pela imagem central do texto, o pastor. No mundo bíblico, um pastor não era uma figura romântica como muitas vezes imaginamos hoje. Pastorear significava viver exposto ao perigo, ao clima, a predadores, à escassez de água e alimento. O pastor era responsável por conduzir, proteger, corrigir e sustentar as ovelhas em um ambiente hostil. E Davi sabia exatamente do que estava falando, porque ele mesmo foi pastor antes de ser rei. Ele conhecia o cheiro das ovelhas, o risco do campo aberto, a responsabilidade de cuidar de vidas frágeis que não sobreviveriam sozinhas. Quando Davi diz, "O Senhor é o meu pastor", ele está afirmando algo radical. Ele está reconhecendo que ele mesmo é a ovelha, e isso já quebra o orgulho humano. A ovelha é um animal totalmente dependente. Ela não enxerga bem, não se defende sozinha, não encontra água com facilidade e se perde com extrema facilidade. Ao se comparar a uma ovelha, Davi está dizendo: "Eu não sou autossuficiente. Eu dependo completamente de Deus para viver, caminhar e sobreviver." E é exatamente por isso que ele pode dizer logo em seguida: "Nada me faltará." No hebraico original, a ideia não é ter tudo, mas não carecer do que é essencial para cumprir o propósito. A palavra carrega o sentido de não estar abandonado, não estar desamparado, não estar sem aquilo que Deus considera necessário. Não é uma promessa de luxo, mas de cuidado. Não é uma promessa de conforto constante, mas de provisão fiel. Aqui está um ponto fundamental. Deus nunca prometeu satisfazer todos os nossos desejos, mas prometeu suprir aquilo que é necessário segundo a sua vontade. O problema é que nós lemos o texto a partir da nossa cultura de consumo, onde faltar significa não ter aquilo que eu quero. Para Davi, faltar significava algo completamente diferente. Faltar significava estar sem direção, sem proteção, sem sustento, sem presença. E isso, ele afirma com segurança, não acontece com quem tem o Senhor como pastor. Quando o Salmo continua dizendo: "Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas." Davi não está descrevendo uma vida sem problemas, mas momentos de descanso providenciados por Deus em meio a um caminho difícil. Pastos verdes não são permanentes no deserto. Eles são encontrados em momentos específicos, em lugares específicos, e o pastor sabe onde eles estão. O descanso não vem da ausência de perigo, mas da confiança naquele que guia. Em seguida, Davi diz: "Refrigera a minha alma." Isso é profundo. Ele não diz: "Encha meus celeiros" ou "multiplique meus bens." Ele diz que Deus restaura a sua alma. Isso mostra que o centro da provisão divina não é material, mas espiritual. A maior escassez humana não é de coisas, mas de sentido, direção e esperança. E é exatamente isso que Deus supre. Quando lemos "Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome", entendemos que o cuidado de Deus não está desconectado do caráter de Deus. Ele cuida porque isso revela quem Ele é. O compromisso de Deus não é com o nosso conforto, mas com a sua fidelidade. Ele guia não porque somos bons, mas porque Ele é fiel ao seu nome. O erro comum é ler o Salmo 23 como uma promessa de uma vida fácil, quando na verdade ele é uma declaração de confiança em meio à adversidade. Isso fica ainda mais claro quando Davi diz: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum." Note que o vale existe, a sombra existe, o perigo existe.
O Salmo nunca prometeu ausência de vale, mas presença de Deus dentro dele. Então, quando voltamos à frase inicial, nada me faltará, precisamos entender isso à luz de todo o Salmo. Nada faltará para que o propósito de Deus se cumpra na vida daquele que confia nele. Não faltará presença, não faltará direção, não faltará correção quando necessária, não faltará sustento espiritual, não faltará graça para suportar o dia mau. Isso confronta diretamente a leitura moderna que transforma esse versículo em um amuleto contra dificuldades. A Bíblia nunca ensina que fé elimina sofrimento. Ela ensina que fé dá sentido ao sofrimento. Jesus nunca prometeu ausência de tribulação. Ele prometeu presença no meio dela. E Davi, séculos antes, já compreendia isso profundamente. Outro ponto importante é que Davi escreve esse salmo em primeira pessoa, o meu pastor. Isso não é uma frase genérica, é relacional. Não basta saber que Deus é pastor, é preciso reconhecê-lo como meu pastor. Isso envolve submissão, confiança e obediência. Uma ovelha não decide o caminho, ela segue. E isso é algo que muitos querem evitar. Querem os benefícios do cuidado, mas não a submissão à condução. Quando dizemos nada me faltará, mas não queremos ser guiados, corrigidos ou disciplinados, estamos distorcendo completamente o sentido do texto. O cuidado do pastor inclui o cajado que direciona, e às vezes fere para salvar, inclui o caminho estreito que evita o precipício, inclui a disciplina que protege a vida. É interessante notar que Davi não diz nada me faltou no passado, nem nada me faltará apenas no futuro distante, mas faz uma declaração presente de confiança contínua. Ele está dizendo, enquanto o Senhor for o meu pastor, eu posso caminhar com segurança, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter tudo, mesmo sem controlar nada. Isso muda completamente a forma como lidamos com frustrações. Um cristão pode perder um emprego e ainda assim dizer, nada me faltará, porque sua identidade não está no salário. Pode enfrentar doença e ainda dizer, nada me faltará, porque sua esperança não está no corpo. Pode passar por luto e ainda dizer, nada me faltará, porque sua confiança não está limitada a esta vida. Isso não é negação da dor, é uma afirmação de confiança maior do que a dor. É por isso que esse salmo atravessou séculos consolando pessoas em contextos muito mais difíceis do que os nossos. Ele não promete facilidade, promete fidelidade. Quando reduzimos esse texto a uma promessa material, nós o esvaziamos do seu poder real. Transformamos uma declaração profunda de fé em um slogan frágil que desmorona no primeiro sofrimento sério. Mas quando entendemos o que Davi realmente quis dizer, o salmo se torna uma âncora. Ele nos lembra que a maior tragédia não é faltar coisas, mas faltar Deus. E isso Davi afirma com convicção, não acontece com quem vive sob o cuidado do verdadeiro pastor. Por isso, a pergunta que esse texto nos faz não é o que está me faltando, mas quem está me guiando. Porque se o Senhor é de fato seu pastor, você pode não ter tudo o que deseja, mas nunca estará sem aquilo que Deus sabe que você precisa. E isso é muito mais profundo, mais seguro e mais transformador do que qualquer promessa de prosperidade superficial. Então da próxima vez que você disser, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, diga isso com consciência, não como quem exige de Deus uma vida sem dor, mas como quem confia plenamente naquele que guia, sustenta e permanece, mesmo quando vale escuro. Porque o verdadeiro significado dessa frase não é a ausência de problemas, mas a certeza de que em todos eles, Deus continua sendo suficiente.